Oi, tudo bem com vocês? Sou a tia Rosilda do segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula, só que dessa vez será de matemática, né? Vamos lá para nossas dicas de estudo. Procure um lugar silencioso. O importante é que o lugar esteja silencioso para vocês poderem ouvir melhor, assistir melhor e assimilar o conteúdo do vídeo com o conteúdo do livro, ok? Ser perto, borracha, lápis, apontador, lápis de cor sempre, porque caso vocês precisem, já está tudo perto, ok? Para estar levantando, para pegar, né? Então, os livros que nós vamos precisar hoje, o livro de matemática, ok? Números ordinais, né? Página 112 do livro de matemática. Então, os números ordinais na página 112. Números ordinais são aqueles que indicam uma ordem, uma posição, um elemento em uma sequência, né? Ou em uma lista, né? Então, o elemento pode estar numa sequência ou estar em uma lista, né? Os números ordinais, eles servem para definir o ganhador de uma posição, né? A gente faz assim, hoje a brincadeira vai valer até o terceiro. Quando eu digo terceiro, eu já estou indicando uma ordem. Então, é um número ordinal, né? Um dos números ordinais, né? Então, eu tenho primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu estou indicando através de números ordinais. Eles indicam ordem, eles estão indicando a posição que os alunos terão ao cumprir a atividade ou a brincadeira valendo a ordem, certo? Então, se eu digo, você está em primeiro lugar, então eu falei que ele está na ordem do primeiro lugar, né? Foi a posição dele na brincadeira. Segundo lugar, foi a posição na brincadeira. Terceiro lugar, posição na brincadeira também, não é isso? Os números servem também para estabelecer o lugar na fila. No caso, aí quem é a primeira da fila? A Júlia, né? O segundo da fila, o Felipe. Se eu perguntasse quem é o quarto da fila? O Enzo. Quem é a sexta da fila? A Ana, não é isso? Então, temos primeira, segundo, terceiro, o quarto, o quinto e o sexto aluno na posição da fila, né? Então, na fila também os números ordinais servem para indicar, né? Os lugares na fila. Eu tenho aqui, ó, também como nomear os andares do prédio, né? Nesse caso, o prédio ele tem 3 andares, né? Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, mas tem vários que tem até 10 andares. A gente conta como? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, sexto andar, sétimo, oitavo andar, nono andar e o 10º andar. Então, se eu tivesse aí 10 andares, as posições seriam assim, do primeiro ao 10º. Não é do número 1 ao número 10, não é do primeiro ao 10º andar. Para escrevermos os números ordinais, coloque sempre esse sinal aí, né, ao lado. Tem que colocar essa bolinha e esse tracinho para formar um número em um número ordinal. Então, se eu tenho assim, ó, se eu colocar só o número 1, sem essa bolinha, sem esse tracinho, vai ficar o número 1 normal. É o número 1. Eu não estou indicando posição, não estou indicando ordem, eu não estou indicando sequência. Eu estou só dizendo que é 1, número 1. Então, se eu falo número 1, é 1. Agora, se eu falar primeiro eu tenho que colocar o quê? A bolinha e o tracinho. Então, é o primeiro. Se eu falar segundo, eu tenho que colocar o quê? O número 2, a bolinha e o tracinho. Se eu falar terceiro, coloca a bolinha e o tracinho. Quarto, a bolinha e o tracinho. Quinto,
bolinha no tracinho. Porque se eu não colocar, vai ficar 5. Mas se eu quero, a posição dela é a quinta posição. Então, eu vou colocar a bolinha no tracinho. Se eu não colocar nessa bolinha, nesse tracinho, eu não posso chamar de quinto. Eu só posso chamar de 5. Então, se for o 6, a bolinha no tracinho. 7, o 7, a bolinha no tracinho. Sempre juntinhos, ok? Então, se eu não colocar, aqui eu tô com o primeiro, se eu não colocasse essa bolinha nesse tracinho, ficava só o número 1, ok? Assim, observe como é feita a leitura dos números ordinais, né? Então, eu tô fazendo a leitura, o primeiro, né? Tia, mas aí só tá a bolinha, pode também, ok? Então, assim, o primeiro, se eu não colocasse essa bolinha aí, era 1, né? Primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, eu posso indicar aí o número de andares que tem no prédio, aí seriam até o quarto andar, né? Se eu tivesse aí, tia, ele ganhou a premiação, ele tirou o primeiro lugar. Então, se eu falei primeiro lugar, ele está na ordem, né, dos números ordinais. Então, ele está em uma ordem. Ele tirou em primeiro lugar, é uma premiação que ele tirou o primeiro lugar. Ah, tia, ele foi o número 1. Não, ele foi o primeiro. Tia, ele ficou em segundo lugar. Isso. Se ele estava numa competição, ele ficou no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto lugar. Nunca ele pode ficar, ele é número 1, ele é número 2. Não, a gente não fala assim. A gente fala a gente lê de forma dos números ordinais, certo? Eu tenho aqui também, quinto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, como a tia Rosida falou, né? Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Aí tem o décimo e o 11, 11º, 12, 12º, 13, 13º. Seria o 14, tia, seria como? 14º. O 15, no número ordinal, como é que fica? 15º. Tia, 16, no número ordinal, 16º. 17, 17º. E o número 18 ficaria como? 18º, né? E o nono? 19º. O 19 no número ordinal ficaria 19º, né? E por fim, o 20 ficaria em número ordinal o 20º, né? Então, o 10 seria 10º, né? Então, poderia estar na quinta posição, na sexta posição, na sétima posição, na oitava posição e na nona posição, certo? Então, são os números ordinais. Nós passamos dos números cardeais para os números ordinais, né? Os cardeais é o número 1. Quando eu passo por ordinais, ele fica primeiro. O segundo, quando eu passo para os ordinais, ele fica segundo, né? O número 2, quando eu vou passar o número 2 para o número ordinais, ele fica número segundo, né? Ele fica no segundo, na segunda posição, no segundo. Então, ele indica ordem, sequência, né? Então, se eu estiver formando uma fila, aí eu disser quem é o primeiro da fila, já sabe que eu estou falando o número ordinal. Se for quem é o segundo da fila, eu estou dando sequência com os números ordinais, ok? Sempre lembrar, quando for um número ordinal, a gente tem que colocar essa bolinha ou a bolinha e o tracinho. Tá certo assim? Se eu não entendi, volta lá no vídeo. Sempre vai estar aqui no canal. Vocês podem rever o vídeo a hora que vocês quiserem.
à tarde, de manhã, à noite, a hora que vocês quiserem, para poder assimilar melhor o conteúdo, não é isso? Então, sempre vai estar aqui. Sempre ver quais são as atividades que vocês têm que fazer na agenda online. Por quê, tia? Vai lá na agenda online, vê qual é, assistir o conteúdo aqui no canal e começa a fazer atividade, ok? Então, fiquem com Deus, até a próxima. Se for precisar sair, usem máscara, ok? Fiquem com Deus, até a próxima, meus amores. Tchau!